Olá, gente, tudo bem? Então, na videoaula de hoje, nós vamos dar início à apostila do segundo bimestre e nós vamos continuar falando sobre Grécia. Nós já vimos um pouco da formação das cidades-estados gregas na apostila anterior e no material de hoje nós vamos começar a ver a respeito do assunto do segundo bimestre. Eu espero que você já tenha providenciado sua apostila, né, seus materiais. E se você quiser, pode abrir sua apostila, acompanhar aqui junto comigo. Nós vamos introduzir o assunto hoje, né? A sua apostila foi dividida em 4 capítulos de história. E esse primeiro capítulo nós vamos falar de Grécia, cultura e sociedade. Então aqui, logo na primeira página da sua apostila, espero que ela esteja aberta e você esteja acompanhando aí junto comigo, nós temos algumas imagens que são de Jogos Olímpicos. Mas por que as Olimpíadas estão sendo representadas logo na primeira página do seu capítulo? Porque as Olimpíadas surgiram na Grécia Antiga, isso mesmo. Inclusive o nome Olimpíada vem da palavra Olímpia. Olímpia era uma cidade-estado que existia na Grécia Antiga e ela era o berço das Olimpíadas. Foi lá que tudo começou. Então você percebe que é uma tradição, uma cultura que fez parte dos povos da Grécia Antiga há muitos e muitos anos atrás e que ainda está presente nos dias de hoje. Então, se nós vamos falar um pouco de cultura e sociedade, nós vamos abordar sim mais para frente um pouco sobre os Jogos Olímpicos, né? Como que surgiram, qual era o objetivo lá atrás, né? No início, quando ele surgiu. Então, essas primeiras imagens aqui, que falam sobre os Jogos Olímpicos, é justamente por isso, porque nasceu na Grécia Antiga. Bom, seguindo para a página 3, nós temos aqui a introdução falando um pouco sobre esses povos e ele fala também não só das Olimpíadas, mas como que os gregos serviram de herança e deixaram muitas marcas para nós na atualidade, em relação à ciência, à filosofia, à matemática, conhecimentos da medicina. Então, muitas coisas que fazem parte do nosso cotidiano, nós herdamos dos antigos gregos. Ultrapassaram-se anos e anos e anos, e essa memória se manteve viva e ainda está presente nos dias de hoje. Nós temos então aí uma rápida introdução como que era o estilo de vida dos gregos. Você percebeu que no capítulo anterior, as sociedades gregas não eram igualitárias, elas eram divididas de acordo com as camadas sociais. Então sempre tinha aquele grupo que era mais privilegiado, que moravam em casas melhores, usavam roupas, adornos, joias, e tinham aqueles grupos que inclusive não eram nem considerados cidadãos, né? Você viu, por exemplo, em Atenas, que mulheres, estrangeiros, não eram considerados cidadãos, não tinham direito de opinar em nada. Então existia muita diferença, desigualdade entre os grupos na Grécia Antiga. E isso acabava influenciando também no seu modo de vestir, no tipo de alimentação que eles possuíam, porque claro que as famílias mais pobres não podiam ter uma alimentação muito farta e muito rica, como as famílias mais tradicionais. Então, ao longo do capítulo, nós vamos falar bastante sobre isso, o que fazia parte da rotina, do cotidiano de um grego, né? E essas diferenças que acabaram acontecendo justamente sobre as diferenças sociais, tá? Bom, página 4 nós temos exercício, eu vou marcar isso para vocês depois. Esse vídeo vai ficar somente de explicação de matéria para a gente começar realmente a dar introdução a esse assunto. Na página 5, se você estiver acompanhando comigo aí com seu material, vai falar sobre as mulheres gregas. Existia um perfil diferente de mulher dentro da Grécia, dependendo da cidade onde ela vivia.
Nós vamos sempre comparar Atenas e Esparta, porque foram as duas cidades gregas mais importantes, né? E existia uma forma de tratamento bem diferenciada de uma com a outra. Vamos comparar aí, por exemplo, qual era o perfil da mulher grega dentro de Atenas. Vocês viram, eu acabei de frisar com vocês agora, minutos anteriores, que a mulher em Atenas não era considerada uma cidadã. Ela estava sempre sob responsabilidade de um homem, seja ele o pai, depois de casada, né, obedecendo ordens do marido, e em alguns casos, até se ela ficasse viúva, né, ou se talvez o marido já não vivesse em casa por algum motivo, ela obedecia a ordens do filho, sim, do próprio filho. Se fosse uma mulher solteira, de repente pode surgir aí a dúvida em vocês, uma mulher que nunca se casou, não tem mais pai, mas ela sempre estava sob tutela de algum homem da família, um tio, alguém próximo. Então você vê que a mulher não tem muita autonomia, na verdade não tem muita, não tem nenhuma. A mulher vivia sempre sob a sombra de um homem. Então ela jamais poderia trabalhar fora, ter uma vida independente, opinar sobre política, nem pensar, porque isso aí ela era considerada como incapacitada. Então a mulher dentro de Atenas, ela vive sempre subjugada. A gente sempre comenta que ela ficava ali quietinha, escondidinha, atrás da cortina, porque ela não podia ter uma vida de destaque. Andar nas ruas desacompanhada era inadmissível. Sempre que ela precisasse sair de casa para ir num mercado, para ir numa feira, ela sempre tinha que ter o acompanhamento de algum homem, tá? Isso aí era uma exigência, fazia parte da tradição da cidade. E se a gente comparar com Esparta, por exemplo, a mulher já não era tão subjugada assim. Pelo contrário, em Esparta nós já temos histórias de mulheres bem ativas, que trabalhavam fora, que opinavam na política. É uma mulher bem mais atuante do que dentro de Atenas. Então você vê que a participação da mulher dentro da Grécia vai variar muito dependendo de onde ela localizava, tá? Somente uma coisa assim que era mais comum de você encontrar em várias cidades era a respeito dos casamentos. Na maior parte das vezes os casamentos eram arranjados. As mulheres não tinham a liberdade de escolher com qual parceiro ela iria se casar. Na maioria das vezes eram casamentos por interesse, né? Famílias, principalmente ricas, as mais tradicionais, procuravam unir as fortunas, então juntava o homem de uma família, a mulher da outra, e eles acabavam se casando. Mas num contexto geral, a mulher foi adotando posturas diferentes em relação a uma cidade e a outra, tá? Bom, ainda estamos na página 5 e vamos falar um pouco sobre a religião. Bom, como vocês devem saber, a mitologia grega é muito famosa, né? Muitos alunos, inclusive, da sala já haviam comentado comigo que gosta de mitologia, conhece as histórias dos deuses gregos, porque realmente elas já viraram histórias de livros e filmes. Os gregos, eles eram politeístas. Lembram dessa palavra? Nós já chegamos a comentar ela durante as aulas. Poli quer dizer vários. Teístas quer dizer crença. Então havia uma crença em vários deuses. Eles tinham deuses para tudo, né? Os deuses gregos eram deuses que tinham forma humana, mas tinha um deus protetor para cada coisa. Não é como o nosso tipo de crença que nós estamos acostumados, que a gente crê, que a gente acredita, que a gente ouve, que é um Deus só. Não, eles acreditavam em vários deuses. Existia Zeus, que era o deus dos deuses, né, o deus principal. De acordo com a crença grega, os deuses moravam no Olimpo, que é a parte mais alta da Grécia, onde lá existia um grande templo, onde os deuses viviam lá, tá? Lembrando também que além dos deuses, a história da Grécia também ela é envolvida em torno de ninfas, sereias, semideuses, tudo isso faz parte da mitologia. Quem são os semideuses? São
filhos de deuses com humanos comuns. Então ele nasce talvez com um superpoder, com uma particularidade a mais, porém ele não é imortal. Então ele é chamado de semideus, tá? Os deuses mesmo do Olimpo são imortais, porque de acordo com os que os gregos acreditavam, eles se alimentavam de uma planta que só existia lá no Monte Olimpo, chamado ambrosia, que é essa planta que dava a imortalidade aos deuses. Como eu disse para você, os deuses tinham a forma humana, eles eram muito parecidos com os humanos e eles também tinham características da personalidade muito parecida com os humanos. Então os deuses também sentiam raiva, sentiam ódio, sentiam amor, sentiam inveja, trapaceavam uns com os outros. Então você vê que existia uma proximidade muito grande dos deuses com a sociedade, por eles serem tão parecidos. Deixa eu ver se eu tô falando tudo. Tô. Bom, vamos falar o nome de alguns deuses tão famosos, né? Comentei de Zeus, que é o deus dos deuses, mas acredito que vocês já devem ter ouvido falar de Ares, de Hades, de Poseidon e tantos outros, né? Que muitos filmes famosos ganharam muita fama por aí de bilheteria por conta dessas histórias. Virando para a página 6, vamos dar continuidade a falar um pouco sobre esses deuses. Comentei com vocês que eles habitavam o Monte Olimpo, se alimentavam de ambrosia, que dava a imortalidade para eles, e os semideuses, que eram considerados, não eram considerados imortais, mas eles sempre tinham algo de muito especial, ou muita força, ou muita esperteza. Eles sempre tinham algo aí nesse sentido. Já ouviram falar de Aquiles, por exemplo? Aquiles morreu com uma flechada atingida no calcanhar. Ele era um semideus, mas ele não tinha imortalidade porque ele tinha mãe humana, né? Então isso acabou trazendo para Aquiles uma esperteza, uma força, porque ele tinha sangue divino correndo na veia, mas ele também era mortal. A história de Aquiles é muito engraçada, que quando ele era mais novo, a mãe dele banhou Aquiles nas águas de um rio, porque o seu corpo estaria blindado e ele estaria protegido contra todo o mal. Mas quando a mãe foi mergulhar o corpo de Aquiles no rio, segurou ele pelo calcanhar. Então justamente o calcanhar fica desprotegido, não foi banhado pelas águas. Anos depois, Aquiles é atingido com uma flechada envenenada justamente do calcanhar, que foi a única parte dele, do corpo, que não foi blindada contra o mal, né? Lembrando, gente, que tudo isso são histórias, faz parte da mitologia grega, que obviamente hoje a gente não acredita isso como verdade. Pra gente é tudo uma lenda, mas para quem viveu naquela época, os gregos mesmo acreditavam nisso como verdade absoluta, tá? Bom, chegando na página 7, nós vamos falar um pouco sobre as Olimpíadas, que eu já até abordei com vocês no início do vídeo. As Olimpíadas nasceram na cidade de Olímpia, e esse campeonato, essas modalidades esportivas foram criadas para homenagear Zeus, que era o deus dos deuses. Então, os vencedores de cada campeonato ganhavam uma coroa feita de louros ou de oliveira. Era apenas uma simbologia, não tinha valor econômico nenhum. Mas ao ter essa coroa, simbolizava que ele era o preferido de Zeus. Então muitas pessoas gostavam de se cadastrar, se candidatar a fazer parte desses campeonatos para que pudesse ser o grande favorito do deus Zeus. Esses campeonatos aconteciam de 4 em 4 anos, assim como é hoje, mas sempre na cidade de Olímpia. Não existiam tantas modalidades como existe hoje. Hoje nós temos os mais variados tipos de esporte. Naquela época, os mais tradicionais era corrida, salto em distância
arremesso de peso, arremesso de dardo, eram apenas 4 ou 5 modalidades, as mais tradicionais. Hoje em dia a gente tem futebol, basquete, vôlei e muitas outras, né? Hoje em dia as Olimpíadas continuam acontecendo, mas é claro que não é para homenagear Zeus. Hoje em dia as Olimpíadas significa a união de todos os continentes. Tanto é que o grande símbolo dos Jogos Olímpicos são aqueles arcos coloridos entrelaçados. Esses arcos, cada um deles simboliza um continente. Então mostra a união de todos os povos. Então você vê que mesmo hoje a mitologia não estando presente mais no nosso cotidiano, mas esses jogos permanecem até os dias de hoje. E é claro que hoje o vitorioso não ganha uma coroa de louros ou de oliveira. Hoje o grande símbolo da vitória é a medalha, né, de prata, ouro ou bronze, e também ganha dos seus patrocinadores, né, muito valor em dinheiro, a gente já sabe disso. Então essa primeira aula de hoje, nós vamos até esse ponto, né, falando das mulheres, falando da religião e das Olimpíadas, e na próxima videoaula nós vamos dar continuidade ao capítulo, falando sobre o teatro, sobre a ciência, tudo isso que os gregos deixaram de herança para nós, tá? Após assistir esse vídeo, vou deixar na descrição aí da atividade as páginas que vocês precisam fazer, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.